Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Anderson Dutra, sócio-líder da área de petróleo e gás da KPMG, Augusto Salles, professor do IBMEC e ESAD, e Pedro Medeiros, analista de mercado do Citi em energia na América Latina. Bom dia, Pedro, Dutra e Salles. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quando se fala em ativos de um país, o que exatamente estamos falando, Dutra? Ativos, o que isso significa? Bom dia, Cavanha, obrigado aí pela oportunidade de tomar um café com você. Olhando um pouco para a indústria de petróleo, que eu acho que tangibiliza e fica algo mais fácil de explicar, estamos falando de reservatórios de petróleo, de gás, estamos falando de uma condição climática muito favorável. Quando você olha para a região Nordeste, você tem ventos abundantes, onde você tem sol na maior parte do ano, batendo, o que permite a instalação de placas solares com uma facilidade maior. Estamos falando de uma capacidade de indústria instalada. Então, o Brasil hoje ele tem a indústria toda de suprimento instalada com condições de fornecer serviços de alta qualidade. A competitividade hoje é alta em relação ao país. Acho que a gente vai depois debater um pouquinho sobre reformas aqui, mas nós temos hoje isso pode ser considerado um grande ativo para a indústria. A gente tem um olhar muito forte para a infraestrutura, e aí a gente peca um pouquinho quando a gente está falando de Brasil. A gente tem um arcabouço regulatório muito importante, que é um intangível, que é favorável para o país. E a gente também tem uma coisa que o Brasil ele tem uma tradição muito forte, que é o respeito aos contratos que se fazem. Então, com um olhar muito forte para a indústria de petróleo, né, eu diria que esses seriam os grandes ativos, os grandes atrativos quando um investidor olha para o Brasil, né? E quando você fala de ativo, a gente não está falando também de ativos vendáveis, podem ser também os intangíveis. Pode ser intangível, que dá uma certa segurança para o investidor quando ele olha para o país. E que variáveis, Pedro, a gente considera para avaliar um ativo? Esses ativos ou outros que você também possa citar. Sim, bom, as principais variáveis, né, no final das contas, vão depender do que tipo de previsão e expectativa você enxerga para aquele ativo em torno do seu fluxo de caixa potencial, né? Normalmente as metodologias que a gente usa para usar ativos, elas circundam essa esfera, e o interesse do investidor é olhar retorno e risco. Ele vai fazer a avaliação dele completa de risco e a avaliação dele do retorno potencial desses ativos. Então transfere para o financeiro, para o econômico, vamos chamar assim. Transfere para o econômico, mas tocando em diversas esferas quando a gente pensa em risco ou oportunidades subsequentes, né? Ao abrir uma porta, você pode abrir outras portas, né? Então, isso é muito comum na indústria de petróleo e gás, que lida muito com risco exploratório. Se a gente perfurar um poço, esse poço pode encontrar uma nova jazida de petróleo, ou educar a companhia e reduzir o risco de encontrar petróleo em outro lugar. Então, é muito comum quando a gente pensa em variáveis para avaliar um ativo, você olhar todos esses quesitos. Salles, quando na escola, na universidade, que você é professor, nas 2 ou 3 que você participa, você ensina aos alunos essa parte de risco, ativos. Como é que isso funciona? Sim, é muito importante. E obrigado por estar aqui no Café com Cavanha, muito bom, oportunidade. Mas exatamente como o Pedro falou, a gente tenta ensinar os alunos a vislumbrar o futuro, né? Entender quais são as perspectivas de futuro daquela indústria, o seu ambiente competitivo e as dinâmicas. Porque o investidor, no final do dia, ele pode estar investindo aqui no Brasil, mas ele tem a oportunidade de estar investindo em outros mercados, né? Então, ver a perspectiva específica daquele país, daquele ativo, daquela indústria, e também levar em consideração um pouquinho o track record, né? Como é que a história das coisas, como aconteceram, daqueles executivos que estão à frente daquele negócio. Porque quando você olha um modelo financeiro, ele é uma coisa fria, né? Ele não capta, por exemplo, a reputação de quem está na frente do negócio. Ele vai captar de uma maneira, na hora que você dosar ali a sua percepção de risco, né? Mas tem vários aspectos que a gente explora numa decisão de investimento que não são assim muito quantificáveis ou
de fácil quantificação, mas que compõem a análise de avaliação do ativo. Tem muito da percepção também, não tem, Dutra? Quer dizer, as pessoas quando vão ver ativos, além da questão econômica, das probabilidades, riscos e história e tal, mas tem também o feeling, não tem essa coisa da decisão. Como é que isso funciona? Eu lembro que a gente ouvia muito de um grande empresário carioca, que ele dizia que ele acordava e pensava, hoje eu preciso criar esse tipo de investimento, né? Então vinha do feeling dele. Por quê? Ele dizia que os movimentos, eu estou sentindo um movimento de maior entrada de navios, eu estou sentindo um movimento muito forte direcionado ao desenvolvimento de uma certa região, e assim surgiam as ideias dele de investimento. Tem muito isso, sim. Quer dizer, no fundo não tem só as matrizes de equações e tal, mas tem também essa componente adicional, não é sozinha, né? Mas que ela vira o jogo às vezes, né? Quer dizer, com certeza. Vira o jogo, Agora, fora do Brasil, né? Comparando o Brasil com outros locais, como é feito isso fora e principalmente em óleo e gás? Quer dizer, como é que isso funciona, Pedro? Bom, assim, as metodologias, no final das contas, são bastante semelhantes, né? E tudo que a gente discutiu aqui, em que tange avaliar um ativo, acaba funcionando de maneira equivalente para diversos locais. Mas no Brasil tem pesos diferentes para algumas coisas? Existem pesos diferentes, né? Pesos financeiros, ou seja, atrelados à própria economia do país, à abertura e riscos atrelados à macroeconomia, política, etc. E, ao que o Augusto mencionou, a como olhar o track record de governança, de como esses ativos foram tratados, quais foram os riscos que as companhias atravessaram para entregar ou monetizar algum tipo de ativo. Posso adicionar a questão da segurança jurídica, a estabilidade regulatória nisso? Com certeza. É um ponto, né, que as pessoas devem... Ponto-chave. Ponto-chave, né? Quer dizer, a estabilidade regulatória é uma simplicidade e estabilidade regulatória, não é isso? Sem dúvida. Quando a gente fala de energia, eu acho que eu não consigo pensar em nenhum ativo atrelado ao mercado de energia que não seja um investimento de prazos muito longos. Muito longos. Que atravessam regimes, mandatos presidenciais diferentes, momentos políticos e econômicos diferentes para cada país e cada economia. Perfeito, porque inclusive, né, Dutra, Salles e Pedro, a compra que as majors estão fazendo dos blocos exploratórios é exatamente em cima disso. Elas estão com blocos que vão durar 20, 30 anos. E elas estão apostando num governo que elas estão olhando agora, quer dizer, elas estão transcendendo, né? E a gente está num momento muito bom quando a gente olha aqui para a nossa região, América Latina, né? A gente está num momento de transformação política, né? Então, a América Latina ela está na transição, saindo de regimes que duraram muito tempo para regimes mais liberais, né? Permitindo maior acessibilidade do agente econômico e com grandes oportunidades. Você vê, a gente tem o pré-sal brasileiro provado com uma decrescente, quase que exponencial do custo de produção. A gente tem o México, que investiu muito no arcabouço regulatório e fez uma abertura de mercado importante. Alguns até foram críticos à rodada zero, mas eu acho que a análise deve ser a rodada zero do México com a rodada zero de outros países na época que se teve. E aí eu acho sim que foi uma rodada de sucesso. A gente tem a Argentina, que também está trabalhando muito no desenvolvimento do não convencional, e eu acho que a gente tem como escalar esse tipo de aprendizado da Argentina para outros países da América Latina. Chile e Colômbia, economias que estão emergindo e crescendo muito. Você tem as Guianas com descobertas incríveis de óleo e de gás na região. O Panamá, que me surpreendeu, eu tive recentemente numa conferência no Panamá e o Panamá fechou um acordo para ser o hub de distribuição de LNG GNL para toda a América Central, um negócio impressionante. Fizeram uma planta de gasificação e vão começar a distribuir, porque a maioria dos países da América Central não tem o gás na matriz, eles dependem tanto da importação dos derivados, quanto também de fomentar essa entrada do gás. Do contrário, eles vão ter muita dificuldade de passar por essa transição energética com gás na matriz. Então, olhando o bloco, não é uma decisão binária, não é ou investir aqui ou investir ali, é de fato abrir um portfólio. E a gente, como região, a gente tem uma oportunidade muito, muito grande. E esse é um ponto importante, Salles. Como é, na sua percepção, o apetite dos investidores nacionais, dos estrangeiros e dos nacionais representando estrangeiros? Como é o apetite deles para o Brasil? É super interessante. Eu acompanho essa coisa do investimento estrangeiro direto há uns 10 anos, mais ou menos. E a gente vê, né, os
pequenos movimentos que acontecem, e o fator político, ele obviamente é um driver super importante, direcionador muito importante do humor do investidor, né? E agora a gente, como o Dutra comentou, a gente está começando a viver um momento de criação de uma agenda positiva. Chega a ser uma euforia? Não. Ainda não, mas eu acho que ela pode vir a se converter numa euforia, exatamente. Eu acho que sim. Agora, a gente vê aí uma agenda de redução da burocracia, né? Simplificação da complexidade tributária, né? que o Brasil historicamente sempre teve, né? A gente tem a questão das privatizações para reduzir o tamanho do Estado e assim aumentar a sua eficiência, reformas de previdência, fiscal, que têm sido debatidas abertamente, né? Pessoas entregando estudos na mão do governo, né? O Armínio preparou um estudo lá da Previdência e entregou na mão da equipe econômica para avaliar, enfim. Parece que a sociedade toda está se mobilizando, que é uma coisa relativamente nova, né? E o estrangeiro, quer dizer, o investidor estrangeiro, e aí o Citi também, onde você trabalha, quer dizer, eles fazem essa análise e tem uma medida de apetite? Como é que isso funciona, Pedro Salles? É difícil julgar uma medida de apetite, mas e aí depende de cada segmento. Quando a gente fala, por exemplo, de mercado de energia, por exemplo, na área de petróleo e gás, não existe nada no mundo hoje de desenvolvimento de jazidas de petróleo offshore que seja comparável em potencial, risco, produtividade com os ativos que a gente tem até hoje sendo desenvolvidos do pré-sal brasileiro. Então, acesso a essas oportunidades, eu diria que ranqueia como quase prioridade, obviamente dependendo das condições contratuais que sejam ofertadas, né? Do ponto de vista geológico, eu diria que ranquearia como prioridade para qualquer grande empresa no mundo, né? Se a gente pensar em exploração em águas rasas, águas profundas, campos onshore, o grau de maturidade que a gente tem e abertura nesse segmento ainda é muito tímido para o potencial brasileiro. Então, a gente tem pouquíssimas áreas em proporção às nossas bacias sedimentares, onde de fato estão sob um contrato ou com algum tipo de investidor atacando isso. Isso se compara, o Anderson falou de forma bastante apropriada, de vários países da América Latina tiveram experiências muito ricas e com consequências e resultados muito positivos em abrir essas áreas. É difícil não julgar que isso atrairia interesses. Eu poderia até complementar, e aí vou jogar para o Dutra ver se ele comenta um pouco sobre a avenida que a gente tem para desenvolver a questão do gás no Brasil. Sem dúvida. Eu fico pensando, às vezes é uma frustração pessoal que eu tenho, né? A oportunidade que a gente perdeu de desenvolvimento um pouco mais crítico à bacia do Amazonas, Parnaíba, Paraná e São Francisco, né? Faz aquele quarteto ali com áreas ermas do país que não foram desenvolvidas de maneira apropriada e com potencial assim incrível. E que levaria um desenvolvimento até para aquelas regiões. Exatamente, regional, né? Onde você poderia fornecedores, tudo para essas. Exatamente, porque o desenvolvimento micro, ele causa um efeito macro incrível, porque você está desenvolvendo pequenas sociedades, você fomenta a educação daquela sociedade, você traz a melhoria para a saúde e faz com que aquela população ao redor daquelas áreas de investimento se desenvolva. E aí sim você começa a permear o país, que a gente tem um país continental, né? Muito grande, então um espaço continental enorme, então você começa efetivamente a ramificar e penetrar nessas populações, fazendo com que o desenvolvimento seja bem maior. E o Estado arrecadar os tributos e tudo e poder fazer com que isso gire também. E focando efetivamente em saúde e educação. Você consegue concentrar o Estado com foco em saúde e educação e permite com que empresas, principalmente aquelas de pequeno e médio porte, tenham acesso a essas áreas com muito mais apetite para desenvolver. Então, Dutra, Salles e Pedro, aí eu remeto à seguinte questão. E o papel do Estado hoje nesse assunto todo? Quer dizer, primeiro, deixar que as empresas privadas trabalhem. Segundo, também regular. Como é que é a questão do Estado nisso tudo? Começa, então, vamos lá. É fundamental, né? A gente está falando de uma indústria que
praticamente todos os segmentos de investimento são investimentos de montantes relevantes, prazos longos, que carecem de estabilidade e sistema de governança, que o Estado, de certa forma, é um dos principais agentes em induzir e proporcionar esse tipo de ambiente. A gente ainda tem uma agenda muito relevante de reformas necessárias para continuar alavancando todas essas oportunidades. Que reformas seriam essas? A reforma no ambiente de gás, para comercialização e transporte de gás. Existe uma reforma que não é exatamente uma reforma, mas estamos há 5 anos entre o governo e empresas discutindo a reavaliação do contrato da cessão onerosa, do qual você tem jazidas, reservas identificadas que excedem 10 bilhões de barris. E que a maior variável, voltando àquela sua variável para avaliar um ativo, né, o maior impacto no valor desse ativo é o tempo. Nós estamos jogando a receita lá para frente. Há 4, 5 anos rediscutindo algo que, se fosse rediscutido há 4, 5 anos atrás, já estaria produzindo hoje e gerando riqueza, royalties, empregos, investimentos, etc. O processo decisório do Estado, então. Não do Estado, mas do ambiente que o Estado participa e lidera, né? Acho que o Estado, o papel principal é não atrapalhar. Né? Acho que fizeram um papel bom agora, recente. A ANP teve um papel bem legal, onde atendeu os pleitos da indústria, quebrou o operador único, moveu na direção de reduzir o royalty de campos maduros, oferta permanente, previsibilidade de leilões. Então teve um papel bacana, mas como o Pedro falou, acho que tem muito mais a fazer. Tem reformas, por exemplo. A gente tem uma competitividade na indústria de capacidade instalada? Sim, mas a gente precisa mexer no trabalho, a gente precisa fazer uma reforma trabalhista decente. Existem determinadas coisas que acontecem no Brasil que a gente só vê no Brasil, onde você, por exemplo, está operando numa plataforma, você precisa de 3 profissionais e aí você vai para a Holanda, a mesma atividade exige apenas um profissional. Aqui no Brasil você tem o profissional do backup e o profissional do descanso. Então isso começa a onerar o custo, né? Isso sem falar na carga tributária, na carga previdenciária que também vem por trás, que é pesada. Então é um conjunto de reformas, que aí é o que o Salles, que eu acabei te interrompendo, que é onde o Estado não deveria atrapalhar e sim fomentar, que a gente precisa avançar. E aí, Salles, então, remetendo, já que você puxou isso e voltando, e as políticas públicas, elas são em quantidade razoável e qualidade, ou são excessivas? Como é que hoje a gente... Hoje o Brasil é visto, em todos os rankings que tem disponível em facilidade de fazer negócio, como uma das posições últimas, né, comparado a mercados bem rudimentares, né? Então a gente tem aí uma agenda muito grande para fazer de desburocratizar o país, né? Tirar essa cultura de burocracia do país, de regulamentar, criar incentivos maiores para o setor privado. Esperar que o Estado resolva, né? Exatamente. E se a gente poder tirar uma palavra que se fala muito nas discussões de movimentos sociais, né? A palavra empoderamento, né? E poder empoderar o empresariado, poder trabalhar e investir sem ficar preocupado, dependendo da mão do Estado, do paternalismo do nosso capitalismo, né? E aí a percepção de vocês de que essa nova entrada de governo novo e tal, isso melhore, ou a gente está arriscado a passar pelos efeitos sanfona de melhorar e depois ter regressões? Qual é a percepção dos analistas de ativos, né, do mundo em relação a isso? A gente estabiliza ou melhora? Isso é um negócio que o Cavanha, que eu fico muito preocupado mesmo, porque o Brasil é conhecido como o voo de galinha, né? Aquele pulinho, aí ele usa aquela voz, aí cai de novo. Minha geração, né, nossa geração, está cansado desse voo de galinha. A gente podia dar um voo um pouquinho melhor, um voo de pato, de repente, né? Sair da água e voar um pouco, uma distância. Estabilizar um pouco a melhoria, né? Vamos chamar assim. Mas a gente não tem muito o que fazer, né? Porque a vontade do povo é soberana no final do dia, né? Então, eu pessoalmente torço pelo governo novo que consiga colocar o Brasil aí. O Temer já fez um trabalho relativamente bom de estabilização, né? Estabilizou e agora vamos ver. Os analistas já estão projetando
crescimento de 3% ano que vem, 2,5%, 3%, né? Depende de quem está olhando. Vamos ver. Você não acha que tem dois fatores que diferenciam um pouco a nossa geração para essa, que é o maior engajamento da juventude e da população como um todo nessas discussões políticas, e também o fato da mudança efetiva? A gente está saindo de uma zona de conforto, onde a gente vem de anos de governo de esquerda, apesar de que a gente tem uma dificuldade de entender PT, PSDB, né, são raízes de esquerda, né, sociais-democratas, para um governo com uma pegada um pouco mais liberal, mas sem deixar de olhar o social. E isso não é favorável, não nos dá uma certa esperança do voo do pato? Sim, eu acho que sim. Até a questão da informação, né? Hoje a informação flui com muita facilidade, né? A informação boa e, obviamente, também a informação distorcida, né? Mas eu acho que essa coisa da informação, ela ajudou muito nesses protestos, nesse engajamento das pessoas. Meu pai, que é uma pessoa que não gosta de WhatsApp, não tem nem celular, mas quando ele, né, recebe tem sempre alguém para falar com ele: olha, vai ter uma situação assim, vai ter um protesto, vai ter fulano disse isso, aquilo. Então as pessoas estão mais informadas e acabam se engajando mais. Não fica só para aquele jovem de 20 anos para participar. Acho que isso foi uma coisa inédita nesse momento. Agora, Pedro, a tua percepção da agenda da indústria, a organização empresarial no Brasil, isso existe comparado até o mundo? Como a gente é nesse aspecto? Sim, existe, só que ela ainda digamos assim, a maior evidência dela ainda é muito concentrada em grandes agentes internacionais ou estatais, que tem um foco muito prioritário em cima dos melhores ativos, que enfim, são as explorações de jazidas de águas profundas no Brasil, na área de exploração e produção. Concentra muito, então? É bastante concentrada e foi, nos últimos 4 anos, concentrada em reverter uma série de mudanças regulatórias e aperfeiçoar o arcabouço regulatório, mas a gente ainda tem uma agenda longa pela frente. Se você olhar o setor de energia como um todo, a gente praticamente não tem organização para a área de abastecimento, suprimentos de combustíveis, em termos de organizações empresariais. Ela existe também de uma forma concentrada na distribuição de combustível, mas não existe na área de refinaria, na atuação com portos, com empresas de trading. Ela está paulatinamente se criando à luz das oportunidades que parecem vir à frente. Mas eu não diria que a gente ainda está num ambiente que semeia e estimula o investimento na cadeia como um todo e em todo o rol de oportunidades que a gente tem. E só para acrescentar e finalizar nesse ponto, temos poucas empresas nacionais também atuando nesse segmento de óleo e gás especificamente. As de tamanho maiores, né? Em capital privado no Brasil. Poucas empresas. Esse ponto é essencial, né? Quer dizer, a gente tem muitas filiais estrangeiras aqui, então as decisões, as estratégias não são feitas aqui, né? Mas isso em todas as áreas, não só energia, né? Manufatura, né? Você tem química, né? Fina e tal. Você tem muitas estrangeiras com filiais aqui. Então esse parece ser também um problema de essência, né? Nos remete à dependência da commodity, não à vantagem competitiva de algo inovador e tecnológico criado no país. Isso é uma coisa que eu tinha pensado para a gente comentar aqui. Hoje o Brasil, as nossas exportações, então, 67% das exportações, número muito grande, 67% das exportações são commodities. Ou seja, uma perda de... minério, a gente está falando de óleo, soja. E a gente não está ainda... Está perdendo, eu tenho medo da gente estar perdendo o bonde tecnológico. Né? Investir em tecnologia, em produtos de maior valor adicionado, grandes transformações. Mas, Salles, a distância da commodity para a tecnologia passa por ter que fazer o trabalho de casa de todo o processo de educação. De desburocratização, né? De investimento em algum específico em dar incentivos a tecnologias, como acontece no Vale do Silício, Israel, China também, que está produzindo coisas fantásticas, né? Temos coisas spot muito interessantes, mas não tem uma massa crítica de transformação, né? Ainda. A esperança que tenha, né? Sem dúvida. A esperança que tenha breve. Acho que o Pedro citou muito bem. A gente precisa fomentar muito mais o incentivo do pequeno
e médio empreendedor no Brasil, em áreas, eu acho que o Pedro também citou brilhantemente, né? O gás seria uma grande ponta para isso. E a indústria do petróleo, ela tem sim a possibilidade de você desenvolver tecnologias de ponta. Sim. Então você fomentando isso, trazendo o empresariado brasileiro, organizando, permitindo com que ele de fato tenha a participação em várias etapas da cadeia, a cadeia como a nossa é enorme, vai trazer um total diferencial para a indústria no país. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma conversa 2.0. Isso é muito mais assunto, a gente tem que pensar um pouco para trazer coisas relevantes como essas mais vezes. Né? Sem certeza. Eu gostaria de agradecer ao Pedro, ao Salles e ao Dutra. Obrigado a você, cara. Obrigado. Foi um prazer. Prazer nosso aí. Um abraço. Boa conversa, hein? Muito obrigado. Bom dia.